Lembrando que tem uma planilha aqui com as notas, né? Deixa eu colocar aqui no chat para vocês irem acompanhando. Então, quem quiser acompanhar aí a planilha de notas, tá no chat. Tá bom? Bom, vamos começar aqui, né? Boa tarde a vocês e a nós todos. Alguma dúvida, algum comentário? Professor, no caso das regras de 3 composta, né? Eu estava fazendo do jeito que o senhor tinha colocado lá. Eu estava vendo também um outro macete que eu fico vendo aulas, né? Videoaulas, essas coisas. E eu vi um outro macete e deu esse mesmo resultado. Aí eu fiz 2 jeitos para poder acompanhar. Tá bom. Aí eu vou avaliar, tá bom? O outro jeito estiver certo, né? Ok. Porque às vezes o aluno chega na resposta certa, mas um caminho errado. Aí, por sorte, ele chegou na resposta certa. Então, eu vou avaliar o caminho, né? Lógico. Tá bom? Ok. Pessoal, olha só. Eu vou dar aqui fazer uns comentários sobre o capítulo 3, né? Regras de 3 simples e regras de 3 composta. Tá bom? Então, vamos lembrar primeiro, veja só, que se A e B são números inversamente proporcionais a C e D, então vale essa relação. Esse A multiplicado por esse C aqui vai ser igual a esse B multiplicado por D. Né? Então, imagine que 32 homens constroem uma casa em 7 dias. Tá bom? Sabendo que o número de homens é inversa, né? Proporcional ao número de dias de construção. Quantos homens são necessários para se construir uma casa em 28 dias? Então, nós temos 32 homens e X homens, que é o que ele quer saber, ó. Depois nós temos, a outra grandeza são os dias. 7 dias e 28 dias. 7 dias e 28 dias. E aqui está dizendo que a quantidade de homens é inversamente proporcional ao número de dias. Então vai ter essa relação aqui, gente, ó. Homens vezes dias é igual a homens vezes dias. Porque aqui nós temos, ó, o A seria o 30... O A e o B são os homens, entendeu? O A são 32 homens. O B são os X homens. E C e D são os números de dias. C são 7 dias. E D, 28 dias. Então, homem vezes dia, é sempre as grandezas aqui, ó, tem que se alternar aqui dentro, entendeu? Ó, aqui dentro, né, na multiplicação tem que se alternar. Então, homem vezes dias é igual a homem vezes dias. Então é isso, ó. Ora, o número de homens é inversamente proporcional ao número de dias. Então, as duas quantidades de homens, 32 e x, ó, 32 aqui e x aqui, são nesta ordem inversamente, que tá errado, né? Nossa, essa apostila aqui tá terrível. Aqui é inversamente, tá, gente? Perdão. Inversamente proporcionais às duas quantidades de dias, 7 e 28.
Então, ó, deixa eu só fechar a porta ali. Então, olha só, voltando, né? Aqui é inversamente, tá, gente? Então, nós temos, ó, homens vezes dias, homens vezes dias. 32 homens constroem a casa em 7 dias, tá aqui, ó. 32 homens constroem a casa em 7 dias. Homens vezes dias, igual a homens vezes dias. Quantos homens constroem a casa em 28 dias? E nós montamos essa igualdade porque foi dito aqui que são grandezas inversamente proporcionais, tá? Isolando x, vai ficar 32 vezes 7 e passa esse 28 dividindo para baixo aqui, ó. 32 vezes 7 sobre 28. 32 vezes 7 sobre 28. Divide por 7 em cima, divide por 7 embaixo. Esse 7 cai fora. Então fica 32 sobre 4. E aí nós temos então 8 homens. Enfim, são necessários 8 homens para se construir uma casa em 28 dias. Quanto mais homens, menos dias precisa, né? E quanto menos homens, mais dias precisa. O que era de se esperar pelo senso comum, porque as grandezas são inversamente proporcionais. Aqui está errado. Observação: em geral, livros, apostilas não costumam colocar que, por exemplo, o número de homens é inversamente proporcional ao número de dias. Então, esses materiais, eles apenas jogam os números e o estudante precisa deduzir que existe uma proporção, seja ela direta ou inversa. Mas, a rigor, deveriam colocar, como fizemos nesse exemplo, que são grandezas inversamente proporcionais. Agora, aqui um exemplo de direta, tá? Direta. 2 homens consomem 10 quilos em um almoço. Quantos quilos 3 homens consomem? Então, nós temos homens e quilos. Então, agora, como a proporção é direta, então não multiplica, divide, entendeu? Ó, em vez de multiplicar aqui, ó, homem vezes quilo, ó, homem vezes quilo igual a homem vezes quilo, eu vou dividir homem dividido por quilos igual a homem dividido por quilos. Tá bom? Então vai ser o seguinte, observe que o problema... Opa! Observe que o problema agora não disse, né, que a quantidade de homens é diretamente proporcional aos quilos consumidos, deveria dizer. O leitor deveria deduzir isso pelo senso comum. Vamos resolver assumindo que são diretamente proporcionais. Isto é, as quantidades de homens 2 e 3 são, tá certo? Diretamente proporcionais aos quilos 10 e x. Então, vou pegar, em vez de multiplicar homem por quilo, eu vou dividir, porque agora as grandezas são inversamente. Então, 2 homens divide por 10 quilos. Ó. 2 homens consomem 10 quilos. Então, homem dividido por quilo igual a homem dividido por quilo. Então, 2 homens consomem 10 quilos, igual a 3 homens consomem x quilos. No exemplo anterior, foi homem vezes dias, homem vezes dias. Porque quanto mais homens, menos dias. Então, multiplica. E agora, eu vou dividir homens dividido por quilo, homem dividido por quilo. Por quê? Quanto mais homens, mais quilos. Multiplicando cruzado, 2x igual a 30. 2x igual a 30. Aí passo o 2 dividindo. Que eu fiz direto, né? Ó, 2x igual a 30. Depois o 2 passou. Resposta 15 quilos. Definição. Regra de 3 simples é a aplicação de uma proporção direta ou inversa, que é o que nós fizemos nesses dois exercícios, tá, gente? Envolvendo duas grandezas, né? Nesse exemplo anterior, as grandezas são o número de dias e o número de homens. Na verdade, quilos, né?
Exemplo, 7 homens constroem 6 máquinas num dia. Sabendo que o número de homens é diretamente proporcional ao número de máquinas construídas num dia, quantos homens são necessários para a construção de 42 dias? Quem quer explicar esse exemplo aí para nós? Eu posso explicar, professor. Quem é? Pedro. Pedro, por favor, Pedro. Bom, então a gente tem duas grandezas, né? Homens e máquinas. Então, se a gente tem 7 homens construindo 6 máquinas, então, e ele diz que, sabendo que o número de homens é proporcional ao número de máquinas, quantos homens são necessários para que a gente consiga construir 42 máquinas? Bom, se eu vou aumentar o meu número de máquinas a ser construída, consequentemente eu vou precisar de mais homens para fazer a construção dela. Então nós temos duas grandezas diretamente proporcional nesse caso, né? Então basta a gente igualar as duas proporções, as duas razões, né? 7 sobre isso, exatamente, 7 sobre 6 igual a x sobre 42. E a gente consegue fazer pela propriedade da proporção, né? A multiplicação do produto dos meios pelos extremos. A gente vai chegar a x igual a 49. Como é que monta essa razão e como é que monta essa aqui? Bom, a gente, essa razão é proporcional, então o número de homens é proporcional ao número de máquinas. Então, quando eu divido 7 por 6, eu tenho que ter uma constante. A mesma coisa acontece com o outro lado. Quem Tá? são esses valores? 7, 6, 42, X. 7 é o número de homens, 6 é o número de máquinas. X é o número de homens e 42 é o número de máquinas. Daí, como essas grandezas são proporcionais, a razão entre o número de homens pelo número de máquinas, assim como a razão entre o número de homens que a gente quer descobrir pelo número de máquinas, a gente vai obter uma constante, né? Uma constante de proporcionalidade. E aí só explica agora a continha. Passa para cá, passa para lá. Isso, exatamente. Agora a gente vai utilizar a propriedade da proporção, né? Que é o produto dos meios pelos extremos. Então a gente vai ter que 7 vezes 42 é igual a 6 vezes x, né? Daí, a gente isolando o x, basta que a gente divida em ambos lados da equação por 6. A gente fica com x é igual a 7 vezes 42 dividido por 6, né? Como 42 e 6 são números múltiplos de 6, então a gente pode simplificar por 6, tanto no numerador quanto no denominador, obtendo aí 7 vezes 7, que dá um total de 49 homens para produzir 42 máquinas. Esse foi o Pedro, perdão. Isso, Pedro. Isso. Obrigado, Pedro. Muito bem. É um assunto que todo mundo conhece, só que assim, eu estou mostrando pela ótica de ser diretamente proporcional e de ser inversamente proporcional. Então, se for inversamente, coloca aqui, ó, nesse produto. Homem-dia, homem-dia. Se for diretamente, coloca na divisão. Como o Pedro falou, ó. Homem-máquina, homem-máquina. Professor, Oi. só um aspas aí. A gente tem até uma propriedade que o senhor mesmo mostrou em cima das inversamente proporcional, né? Essa aí mesmo, que o senhor acabou de mostrar aí. Só que eu, particularmente, eu não gosto de, tipo, decorar isso, entendeu? Eu sempre, quando eu tenho problemas desse tipo, eu analiso a necessidade de analisar as grandezas, se elas são inversamente ou diretamente proporcional. Porque eu, particularmente, eu me confundo um pouco assim, com essas letras aí e tudo mais. Porque no fundo, deixa eu mostrar aqui. Tem que fazer análise, sempre tem que saber, sempre tem que fazer análise se são inversamente ou diretamente. Se forem inversamente, então você faz AB igual a CB.
Isso. E aqui você coloca homem. Aqui você alterna as grandezas. Homem, dia, homem, dia. Pronto, Isso tá bom? assim fica mais fácil mesmo de Se assimilar. for, se for diretamente, homem sobre dia, homem sobre dia, né? E então primeiro você tem, igual você falou, você tem que primeiro analisar. É inversa direta? É, ok. Aí se for inversa, joga aqui alternando as grandezas. Se for direta, coloca aqui também alternando as grandezas. Eu concordo Perfeito. com você que é um método de decorar, né? Mas é um método rápido também, né? É, Rapidamente você chega no X da questão. exatamente. Obrigado. Então vamos lá. Onde nós estávamos. Aqui tem um perigo, né? Nem sempre quando uma variável aumenta, a outra aumenta, significa que existe uma proporção direta, muito menos inversa, tá, gente? Então, por exemplo, na tabela abaixo, quando o x aumenta para 5, de 3 para 5, o y também aumenta, de 9 para 25. Porém, não existe proporção nem direta e nem inversa. No entanto, os valores de x não são diretamente proporcionais aos valores de y. Sabe por quê? Porque se fossem, olha só, se essa proporção aqui fosse direta, por exemplo, nós teríamos 3 sobre 5, 3 sobre 9, porque tem que alternar as grandezas, né? Ó. XY, 3 sobre 9 igual a 5 sobre 25, ó. E não é igual, né? Aqui dá um terço e aqui dá um quinto. Então, veja, se os valores de x, 3 e 5, fossem diretamente proporcionais aos valores de y, 9 e 25, nós teríamos, de acordo com a aula 2, que 3 sobre 9, alternando as grandezas, ó, tem que alternar as grandezas na fração, né? 3 sobre 9 igual a 5 sobre 25, também alternando as grandezas, x em cima, y embaixo. Né? O que não é verdade, porque aqui seria 75 igual a 45, que não é verdade, tá bom? Então, cuidado, nem sempre quando o fato de uma grandeza aumentar, a outra também aumentar, não significa, tá, gente? Cuidado com isso, né? Que automaticamente são diretamente proporcionais, tá bom? Então, por exemplo, seno de x lá no primeiro quadrante, né? O seno de x no primeiro quadrante é uma função crescente. Quando x aumenta, y aumenta. A função seno. Porém, x e y não são diretamente proporcionais, tá? Então, nem sempre é isso. E nem inversamente, né? Então, por isso, insistimos no abuso de interpretação que a maioria dos problemas de livros e apostilas cometem quando não informam explicitamente a existência da proporcionalidade direta ou inversa. Isso, a não ser que seja bastante óbvio, como no exemplo de preços, né? Se um produto custa R$ 1, dois produtos custam naturalmente R$ 2, isto é, a quantidade de produtos é diretamente proporcional ao valor a ser cobrado da seguinte forma. Hein? Então, alternando aqui ó, as grandezas. Um produto dividido por R$ 1. Então, alternei as grandezas. Na mesma fração tem que ter duas grandezas. Igual, dois produtos, R$ 2. Então, produto é uma grandeza, reais é outra, né? Um produto custa R$ 1, igual a dois produtos custam R$ 2. E essa proporção é válida, né? Porque 1 sobre 1 é igual a 2 sobre 2. Então, tais práticas induzem os estudantes a pensar que qualquer problema pode ser resolvido por regra de 3. Né? E não é. Tá bom? Então, por exemplo, se houver uma questão que pede para calcular tangente de 30 graus, alguém poderia pensar assim, ó, a tangente de 45 é 1. Então, a tangente de 30 é x. Aí, supondo que os ângulos 45 e 30 sejam diretamente proporcionais às suas respectivas tangentes 1 e x, daí teríamos 45 graus mede... a tangente de 45 é 1. Então, a tangente de 30 é x? Não existe isso, tá bom? Então, aqui o x seria 2 terços, mas não é, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso, né? Que nem sempre você pode resolver tudo na vida por regra de 3, tá entendendo? Infelizmente, né? Infelizmente, eu queria que tudo fosse resolvido por regra de 3. Bom, o Pedro... Tô satisfeito com o que o Pedro fez, tá, Pedro? Já é 10 na de hoje, tá bom? Mas Tá, professor. você pode voltar a contribuir aqui na aula de hoje. Professor, deu só para fazer falar uma coisa aí que o senhor falou, né, que nem sempre é diretamente ou inversamente proporcional. Mas é porque isso aí, nesse caso desse ângulo, não é porque, de fato, os ângulos não são diretamente proporcionais, né? Então, no caso aí, ele supôs que era, mas não é. Por isso que deu errado, né? Isso, Entendeu? exatamente. Porque assim, se fosse, era para dar certo, né? Isso, perfeito. Esse é o É, ponto, né? É porque assim, eu coloquei na apostila porque eu já vi alunos que fazem isso. Até eu posso pensar que alguma grandeza é diretamente proporcional, isso confunde mesmo, às vezes. né?
Mas eu coloquei aqui para a gente ter esse cuidado. A gente trabalha muito com isso também, quando a gente calcula algum pedaço da área de uma circunferência, né? Aí a gente chama 2π equivale a 360 graus. Então, Aí é válido. Pois é. Nesse caso é válido. Pois né? é, exatamente. Pessoal, alguém quer resolver algum exercício dessa primeira parte? O Pedro já contribuiu, vou dar a palavra para outro, mas se ninguém se manifestar, eu passo para o Pedro de novo. Eu posso, Beatriz. Quem é? Beatriz. Beatriz, qual exercício? Pode ser esse primeiro mesmo. Eu posso fazer o segundo, professor? Quem é? A Débora. Débora. Então vamos lá, Beatriz primeiro. Certo. Suponha que o número de funcionários dos Correios seja proporcional ao número de cartas enviadas pelos mesmos durante o expediente. Se 78 funcionários enviam 330 cartas, quantas cartas são enviadas por 39 funcionários? A gente pode falar que funcionários e cartas é diretamente proporcional. Então, sabendo disso, a gente vai cai naquela, né? De A sobre... naquele de frações, né? Então, ficaria... São 78 funcionários sobre 330 cartas. Aí, na igualdade, ficaria 39 funcionários sobre X. Fazendo cruzado, ficaria 78x igual, aí multiplicando dá 12.870. Aí, isolando o X, o 78 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 12.870 dividido para 78, que dá um total de 165 cartas. Como eles são diretamente proporcionais, e eu vejo que eu fiz, não sei se aplicaria, professor, a questão da constante de proporcionalidade. Pode falar, aplica sim. Certo. A gente percebe que a quantidade de funcionários, que no caso é 78, caiu para metade, né? Ele quer saber a metade de 39 funcionários. Então, como 39 é a metade de 78, dá para a gente presumir, então, que os números de cartas cairiam pela metade. Então, seria 330 dividido por 2, que dá 165. Verdade. Mas e a constante de proporcionalidade? Ah, tá. Não, nesse caso... Ó. Peraí, deixa eu voltar lá para a gente relembrar juntos. Posso? 30. Pode. Olha só, a constante de proporcionalidade... Ah, tá. É 0,2. Dividindo as duas. Dá 0,2. É o valor de cada razão, né? Uhum. 0,5. Eu também confundi, é 0,5. É 0,5? É que é um meio, né? Ah, é verdade. Tá A certo. gente confunde. Mas eu sei que você queria dizer um meio, entendeu? Eu sei que você queria dizer um meio, é 0,5. Certo. Obrigado, Beatriz. Nada. 10 também, tá? Quem fazer a questão é 10. Vamos lá, mas depois podem contribuir novamente. Débora, né? Isso. Número 2. Ó, quem fala primeiro responde as mais fáceis, né? Primeiro, mas tô brincando, tá, gente? A gente pode alternar também. Por exemplo, a Beatriz respondeu a número 1, que, por exemplo, vamos supor que seja mais fácil, né? Aí nas próximas, ela pode tentar responder as últimas, para não ficar... Mas vamos lá, Débora. Suponha que o número de atestados médicos anuais apresentados por um professor seja inversamente proporcional ao número de feriados no ano letivo. Se em um ano, com 6 feriados, o professor apresentou 12 atestados, quantos atestados o professor apresentará no ano em que houver 9 feriados? Nesse caso, o número de feriados e o número de atestados são inversamente proporcionais. Então, quanto mais feriados,
menos atestados. Então, cai naquela A vezes B é igual a C vezes D. Então, 6 vezes 12 é igual a 9 vezes X. Por quê? Porque é inversamente proporcional, né? Feriado seria inversamente proporcional ao número de atestados. Então, 6 feriados vezes 12 atestados Tá. é igual a 9 feriados vezes X atestados. Tá. Não, era só para você dizer o que significam esses valores. Tudo bem. Aí, 6 vezes 12 é igual a 72, dividido por 9. Não entendi. 9x é igual a 72 e x é igual a 72 dividido para 9, que dá 8 atestados. 8 atestados. Muito bem. Alguma dúvida sobre aqui a questão da Débora? Tranquilo, professor. Nenhuma. Então, assim, vocês viram como é rápido, né? Você, tipo, decorar essa fórmula, né? E aí, rapidinho, chega no X. É diferente aquele lance das setinhas, né? Setinha para baixo, setinha para cima. Também é um método bom, tá certo? Eu acho que eu gosto... Eu não sei qual é o método melhor, na verdade. Mas, assim, esse método aqui, ele tem a vantagem de você usar o conceito. O que é inversamente proporcional? É esse aqui. Esse é o conceito inicial, né? Vamos lá. Alguém quer fazer o Tales, né? Tales, você quer fazer o 3 ou a 4? Você preparou? Pode ser a 3. Vamos lá. Peraí. Pode falar, Thales. Vou ler primeiro. Na sala de aula, o trabalho de 30 crianças é responsáveis pela produção de 4 quilos de lixo no fim do dia. Quantos quilos de lixo são produzidos por 75 crianças? Aqui, o caro leitor deve assumir que o número de crianças é proporcional aos quilos de lixo produzido. Seria direta ou inversamente proporcional, né? Eu coloquei que é inversamente, né? Fazendo naquele mesmo exemplo lá que a gente fez primeiramente, A vezes B igual a C vezes D. E aí... Por que você pensou que fosse inversa? É porque nesse caso aí ele está informando que 30 crianças conseguem produzir 4 quilos de lixo. Automaticamente, se eu coloco que eu estou aumentando a quantidade... Ah, não, nesse caso... agora ficou um pouco confuso. Peraí. É diretamente, né? É verdade, diretamente. Então seria a proporção de 30 para 4 e 75 para x. Tá, mas me explica de onde vem esses números. Tá. Eu só coloquei a fração lá, né? A dividido para B igual a C vezes D. C para D. Isso. Aí eu mudei, né? Coloquei o A 30 crianças e B 4 quilos. 30 para 4 igual 75 para x. Aí fazendo a regra de 3, daria 30x. Peraí, é porque deu um rolo aqui. Tá. São 75 para x. 75 sobre x. Isso. Aí, Pode continuar. Aí 30x igual 300. X igual a 10. 10 quilos. 10 quilos. Alguma dúvida na questão do Thales? Isso mesmo, só tinha confundido aqui de início, mas é isso mesmo. É porque quanto mais crianças, mais quilos, né? Isso. Uhum. Diretamente proporcional. E a 4? A Gabriela chegou? Ainda não. Não. Ela falou que ia para uma consulta, se eu não me engano, professor. Aí ela ia apresentar na outra semana, se eu não me engano. Tá certo. Alguém quer pensar na 4?
fazer minha vez, né? Deixa eu ver aqui. Eu tiro 10 se estudo 4 horas por semana. Quanto eu tiro se eu estudar 6 horas? Mais que 10, né? Então, vamos lá. Diretamente proporcionais, A sobre B igual a C sobre D. Em cada fração você tem que alternar as grandezas. Então, eu tiro nota 10 se eu estudo 4 horas. Quanto que eu vou tirar X se eu estudar 6 horas? Então, nota sobre horas, né? Diretamente, porque quanto mais eu estudo, mais nota eu tiro. 4x igual a 60. Igual a 15, então tiro 15, né? Suponho aí que possa, né? Tirar mais que 10. Muito bem. E a regra de 3 composta é a mesma coisa, tá certo? A vantagem dessa fórmula aqui, dessa fórmula aqui da direta, né? E dessa fórmula da inversa, é que ela pode ser aplicada facilmente quando a regra de 3 é composta. Então, novamente, essa seção nada mais é do que uma aplicação das proporções direta e inversa. Exemplo, suponha que 4 alunos de uma turma resolvam 30 exercícios de matemática em 45 minutos. Então, você tem 3 grandezas, alunas, exercícios e 40 minutos. Sabendo que o tempo, que será incógnita, é diretamente proporcional ao número de questões, e o tempo é inversamente proporcional ao número de alunas, vamos ver se é verdade. Quanto mais tempo, mais questões eu resolvo? Quanto mais tempo, mais questões eu resolvo. Verdade, por isso que o tempo é diretamente proporcional ao número de questões. Agora, será que o mesmo tempo é inversamente proporcional ao número de alunos? Ou seja, quanto mais tempo levou, significa que menos alunos fizeram? Sim, né? Porque quanto mais tempo teve para fazer as questões, quanto mais tempo se levou para fazer as questões, significa que teve menos alunas fazendo as questões, né? Então, em quanto tempo 6 alunas resolvem 20 exercícios? Tá? Aqui, gente, tem uma diferença que é a seguinte, ó. Qual das 3 grandezas é incógnita? Você tem que deixar ela separada, olha só. Quanto tempo? Então, eu vou marcar aqui para vocês. O tempo é a nossa incógnita. Então, esse tempo é que você vai analisar se ele é direto ou inversamente a cada uma das demais grandezas. Então, vejamos. Como o tempo é diretamente proporcional ao número de questões, o tempo é incógnita. E o tempo, também incógnita, é inversamente proporcional ao número de alunas, porque, olha só, quanto mais tempo, mais questões eu resolvo. E quanto mais tempo, significa que menos aluna tinha para resolver. Então, vamos lá, os tempos, né? Então, eu começo sempre colocando os tempos fixos aqui, ó, de um lado e do outro. Aqui são os tempos, 45 minutos, você coloca fixo do lado esquerdo. X minutos, você coloca fixo do lado direito, tá bom? E agora, fixados aqui a variável tempo, que é a nossa incógnita, então sempre você fixa a incógnita e avalia as demais grandezas em relação sempre ao tempo. Então vamos lá. São diretamente proporcionais as quantidades de questões 30 e 20, não é? Então 30 e 20 vão ficar no denominador, ó. Porque a relação é direta com o tempo. A sobre B, ó, A sobre B, né? Tempo sobre questões, tempo sobre questões. X sobre 20, que é C sobre D. Então, você fixa o tempo e coloca embaixo os que forem diretamente com ele e em cima os que forem inversamente com ele, sempre com o tempo. Você sempre tem que analisar comparando com o tempo. Então, fixei o tempo 45, fixei o tempo x. O número de questões é diretamente proporcional. Então, coloca embaixo aqui na fração e coloca do outro lado aqui também embaixo. Só que com relação ao número de alunas, a proporção é inversa com relação ao tempo. Então, o tempo é inversamente proporcional às quantidades de alunas, 4 e 6. Então, multiplica, lembra? A vezes B, C vezes D. A vezes B, C vezes D. Então, 45 minutos para 4 alunas. Está aqui.
Ó. E X minutos, que ele está perguntando, para 6 alunas. Então, multiplica porque é inversamente. Tá? Então, como é que eu faria essa questão aqui, ó? Sem olhar a resposta. Vamos fazer. Suponha que 4 alunas de uma turma resolvem 30 exercícios de matemática em 45 minutos. Em quanto tempo, vamos pular para cá, em quanto tempo 6 alunas resolvem 20 exercícios? Em quanto tempo? Então, tempo é onde tem a variável. Então, você fixa o tempo. Você fixa ele no numerador mesmo, sempre no numerador. Aí você pode, tanto faz aqui, começar com X ou com 45 minutos, né? Eu vou colocar 45 minutos de um lado e do outro, tá bom? Aí agora eu vou colocar as outras grandezas, sempre comparando com o tempo. Vamos lá. 4 alunas resolvem 30 exercícios e 45 minutos. Então, alunas e tempo. É direta ou inversa? Não leia aqui, ó. Vamos tentar deduzir. Quanto mais alunas, mais tempo precisa ou menos tempo precisa? Peraí, professor, tem como repetir? Quanto mais alunas, eu Menos preciso tempo, de né? mais tempo ou menos tempo? Menos tempo? Menos. Então, ó, fixei o tempo do lado esquerdo e fixei o tempo do lado direito. Opa, que isso? E fixei o tempo do lado direito. E aí eu vou colocar o número de alunas, que como vocês falaram, é inversamente proporcional ao tempo. Então, eu vou multiplicar. Porque toda vez que é inverso, é A vezes B, C vezes D. Então, eu vou multiplicar aqui. Aqui estão, perdão, 4 alunas e do lado direito. Quantos alunos? 6, né? 6 alunas. Agora vamos para outra grandeza. 30 exercícios, a quantidade de exercícios, tá bom? Aí compara com o tempo, tá, gente? Ó, sempre tem que comparar com o tempo aqui. Então, quanto mais exercício, significa que levou mais tempo ou menos tempo? Mais tempo? Então, a relação é direta, né? Então, a relação de exercícios Isso. com tempo é direta. Então, tempo vai ficar no denominador. O tempo fica no denominador. Porque a relação dele com o tempo, com aquela que foi fixada, é direta. Do outro lado, 20 exercícios. E aí você isola o x aqui. Aqui é uma equação do primeiro grau. Você pode multiplicar cruzado, né? 45 vezes 4 vezes 20. Tá bom? Vamos multiplicar 45 vezes 20, que dá 900. 900 vezes 4, 3.600. E 6 vezes 30, 180x. Então, x é 3.600 sobre 180. Corta o zero com zero, fica 360 por 18. Então, nós temos 20 minutos. Observação: na maioria dos problemas, no entanto, o enunciado não informa que os números envolvidos são direto ou inversamente proporcionais aos demais valores. Já comentamos os perigos que isso pode acarretar. Calcular senos e cossenos, por exemplo, usando a regra de 3. No entanto, o leitor deve deduzir pelo senso comum quando tiver certeza que a questão é um problema de regra de 3. Como colocar a condição de proporcionalidade? Em um problema de regra de 3 composta, o enunciado deve impor que a grandeza correspondente à incógnita é direta ou inversamente proporcional às demais grandezas. Vamos lá, quem quer fazer algum exercício dessa sessão? Eu posso fazer esse aí, professor. Quem Esse é? aí. Eu, Pedro. Pedro, você quer fazer número 1? Eu já até havia feito ela já, inclusive. Ô, Pedro, beleza, por favor. Bom, para a gente resolver essa questão, vamos lá. 30 pessoas levantam 7 muros em 27 minutos, né?
Uhum. Suponha que o número de pessoas seja diretamente proporcional à quantidade de muros e inversamente proporcional ao número de minutos. Quantas pessoas são necessárias para levantar 21 muros em 9 minutos? Bom, eu queria, professor, a gente poderia até tentar resolver dessa forma que o senhor resolveu aí, mas eu teria um pouco de dificuldade. Mas é que eu resolvi de outra forma, assim, mais convencional, digamos assim, entendeu? Mas a gente, se quiser, a gente pode tentar resolver dessa forma aí. O que acontece? A gente tem a grandeza e que a gente quer saber a quantidade de pessoas, né? Então, essa é a quantidade X de pessoas. Então, se a gente faz 30 sobre X, isso vai ser igual ao produto proporcional da quantidade de muros, que é 7 sobre 21, vezes o inverso, que é 9 sobre 27. 9 sobre 27 minutos, né? Por quê? Porque ele falou no enunciado que o número de pessoas é diretamente proporcional à quantidade de muros e inversamente proporcional à hora. Então, por isso que a gente inverteu essa fração aí, de 27 nonos para 9 sobre 27 avos. Daí, agora a gente pode fazer simplificações. Isso aí é igual a 30 sobre x. Igual, bom, o 7, ele é múltiplo de 21, né? Então, se eu dividir por 7, tanto em cima como embaixo, eu vou ficar com 1 sobre 3. Vezes, a mesma coisa acontece com 9 sobre 27. Eu posso simplificar por 9 tanto em cima quanto embaixo, dividindo. 9 dividido por 9 dá 1. E o 27 dividido por 9 também dá 3. Daí eu vou ficar com 30 sobre x igual a 1 nono. Agora, efetuando o produto dos meios pelos extremos, né, eu vou ficar com x vezes 1 é igual a 9 vezes 30, que dá 270. Isso, então ele colocou aqui do lado esquerdo o número de pessoas e foi analisando se era direta ou se era inversa. Perfeito. Exatamente. Bom, fazendo aqui de acordo de outra forma, a gente poderia pensar. Alguém de vocês quer fazer esse exercício de outra forma, que também está certa? Posso fazer, professor? Beatriz? Débora. Débora, perdão, Débora, pode falar. Eu fiz da forma que está nos exemplos, né? Eu isolei X e fui vendo quem era proporcional e quem era inversamente proporcional. Ele está perguntando quantas pessoas, né? Então, X seria a quantidade de pessoas para levantar 21 muros, que seria inversamente proporcional. Quanto mais pessoas, mais muros, em 9 minutos, que é inversamente proporcional. Aí ficou x vezes 9 dividido para 21. Por quê? É a quantidade de pessoas pelo tempo dividido pela quantidade de muros. Uhum. Que é igual a 30 pessoas vezes 27 minutos dividido para 7 muros. Uhum. Aí eu fiz 30 vezes 27 dividido para 7, que dá 115,71. 115, 71 igual a 9x dividido por 21. Aí eu passei o 21 multiplicando, aí ficou 9x igual a 2.430. E x é igual a 2.430 dividido para 9, que é igual a 270 pessoas. Débora, né? Isso.
Então, o que a Débora fez? Ó? Ela fixou aqui a variável X pessoas e do outro lado 30 pessoas. E aí ela foi colocando quem era direta e quem era inversa. Quem era direta, colocou embaixo, que é o número de muros. Né, ó? Então, 30 pessoas, 7 muros. E X pessoas, 21 muros. E quem era inversamente, ela colocou multiplicando. 9 minutos e 27 minutos, multiplicando com 30. Tá bom? Então, esse formato aqui também está correto. Esse formato aqui, ele mostra o significado de ser diretamente proporcional. E aqui nós temos o quê? Nós temos aqui em cima, que o Pedro fez, uma maneira correta, né? Um outro modo de pensar. E aqui você tem uma maneira correta também, que mostra o significado das grandezas serem direta ou inversamente proporcionais. Alguém quer fazer outra questão aqui dessa lista? Beatriz, vamos pensar uma aí? Pode ser. Essa segunda, então. Depois o Thales tenta, a gente faz junto com o Thales aí a outra. Ok. Ok. 40 homens levam 28 minutos para construir um banheiro. Suponha que o número de banheiros construídos seja diretamente proporcional ao número de homens e inversamente proporcional ao número de minutos. Quantos banheiros são construídos por 120 homens em 7 minutos? Certo. Aí vai ter que falar, né? Se é diretamente ou inversamente. Se bem que já falou, né? Mas, então vamos, né? Verdade. A gente sabe que em um banheiro, 40 homens levaram 28 minutos para construir um banheiro. Então, como foi falado, o número de banheiros é diretamente proporcional ao número de homens e o número de banheiros é inversamente proporcional ao número de minutos. Consequentemente, fazendo a igualdade, né? Ficaria 1 vezes. Como o banheiro ele é inversamente proporcional ao número de minutos, a gente vai multiplicar. Então, vai ser 1 vezes 28. E como o número de homens é diretamente proporcional, a gente vai dividir. Então, vai ficar 1 vezes 8 sobre 40. Igual. A mesma coisa se aplica para o outro lado. Então, como quer saber o número de banheiros? Então, vai ser x vezes 7, que é o número de minutos, sobre 120. Peraí, rapidão. Você fixou aqui o número de banheiros à esquerda e à direita. Isso. Embaixo você colocou as que são diretamente ao número de banheiros. Isso, diretamente proporcional. Quanto mais banheiros, mais homens precisam. 40 homens e 120 homens. E em cima, multiplicando, você colocou as que são inversas, né? Isso. Quanto mais... então 28 minutos junto ao 40 e 7 minutos junto ao... tá. Perfeito. É isso. E aí? Aí, para simplificar, eu resolvi simplificar os numeradores e os denominadores. Vendo que o 28, ele é múltiplo de 7, então daria para a gente dividir 28, simplificar 28 e 7 por 7, os numeradores. Então, ficaria 1 vezes 4, ou pode ser 4 mesmo, 4 igual a x. Já 7 por 7, 1, né? E embaixo daria para dividir simplificar por 40. Tanto, como são múltiplos, tanto o 40 quanto o 120, né? Então, ficaria 40 sobre... tá certo. 40 dividido por 40 dá 1. Então, 4 sobre 1 igual a x sobre 3.
Então, isolando x, ficaria 12. X igual a 12. 12 banheiros. Isso. Tudo bem. Professor, o outro jeito que eu tinha visto na internet é basicamente como se tivesse, agora que eu ouvi, é como se tivesse multiplicando cruzado os valores. Só Foi o que, que o Pedro fez. Pode falar. isso. Só que quando era inversamente, você fazia tipo uma tabelinha, né? Aí quando é inversamente, você só vai inverter os valores. Então, você vai deixar a incógnita de um lado. Então, a incógnita ela vai multiplicar por certos valores. E o restante vai ser multiplicado pelos outros valores. E dá no mesmo. É só essa questão de inversão mesmo. É isso. Muito bom. Thales, vamos tentar aqui? O 3? Ou você já fez, né? Ou se não Pode fez, vai ser. tentar. Eu tentei fazer a 3 aqui, eu acho que eu consegui. Beleza. Vamos lá. Você pode fazer ou da forma que o Pedro e a Beatriz propuseram, ou da forma que está na apostila. As duas são válidas. Tá bom, eu fiz da fórmula da apostila mesmo. Uma máquina trabalhando 12 horas por dia executa 42 demandas neste dia. Quantas horas 3 máquinas devem trabalhar num dia para executar 84 demandas? Eu só coloquei aí, da mesma fórmula da apostila, 1 vezes a razão de 12 para 42, igualei o que ele quer, que é 3 vezes a proporção de x para 84. Fala de novo a equação. 1 vezes... Esse 1 é o quê? 1 é a da primeira dia. máquina. Não, a primeira máquina. Uma máquina. Isso. Aí a fração 12 para 42, que é horas para demanda. Aí igualei de 3 máquinas, que é o que ele está pedindo, né? De x para 84, para a gente descobrir as horas. Mas espera aí, eu tenho que conferir rapidão. Beleza. Só se eu manter errado, mas pelo que eu entendi, que eu estava pegando aqui agora. Porque assim, a gente orienta você fixar a incógnita. Quem é a incógnita aqui? Entendi. A incógnita é as horas. Então fixa do lado esquerdo as horas e do lado direito também. Então, quantas horas seria do lado esquerdo? X. Não, é 1 hora. Lê aqui, ó, horas por dia. 12 horas. 12 horas. 12. E do lado direito? X. Isso. Agora é o seguinte. Junto ao 12 e junto ao x, você vai colocar aquilo que for direta, coloca embaixo. Aquilo que for inversa, coloca em cima. Entendi, pera. Então, o que é diretamente proporcional às horas, né? Vamos ver aqui. Ó, quanto mais horas eu preciso de mais máquinas ou menos máquinas para executar a mesma demanda, né? Imagina a mesma demanda. Você fixa essa demanda aqui e pensa, se eu tenho mais horas... Vou precisar de menos máquinas, né? Por quê? Porque quanto mais máquinas, menos horas vou precisar, é verdade. É isso, Thales? Entendi isso mesmo. Então vamos colocar então que número de máquinas agora? Seria em cima ou embaixo? Em cima. Em cima. Quais são os valores, então? Do lado esquerdo de máquinas e do lado direito? Uma máquina e 3 máquinas. 3 máquinas. Agora vamos pensar nas demandas, né? Em relação à incógnita, em relação a horas.
42 e 84. Mas aí seria direta ou inversa em relação às horas? É inverso. Por quê? Porque no primeiro, ele está falando que são 42 para uma máquina. Então, inversamente proporcional, a gente está verificando de 84, quantos precisaria. Mas você tem que comparar com a incógnita, não com a máquina. Então, aí sim, você esquece as máquinas. Vamos esquecer as máquinas e pensar assim, ó, Entendi. demanda com hora. É direta ou inversa? Demanda aí. E horas? Porque horas que são a incógnita, né? Uhum. Então você tem que comparar com a incógnita. É porque eu estou confundindo nesse mesmo. Não estou conseguindo fazer ele direito. O que você acha? 42 demandas são direta ou inversamente proporcionais ao número de horas? Peraí, profissional, estou conseguindo raciocinar. Isso daqui tá ficando confuso. Quanto mais demandas para fazer, você precisa de mais ou menos horas? Preciso de mais. Mais, então é diretamente. Uhum. Então você vai colocar no numerador ou no denominador? No denominador. Isso. Do lado direito também. Do lado direito fica quantas? 84. Isso. Então essa é a montagem. Agora sim, se for fazer, só observação, se a gente fosse fazer pelo outro método, a gente colocaria aqui a incógnita do lado esquerdo, então 12 horas dividido por x horas. E aí você vai colocando as outras grandezas comparando com essas horas aqui, ó. Então vamos lá. Número de máquinas, a gente já viu que é inversamente, não é? Então tem que inverter a fração. Em vez de ser 1 sobre 3, aí Pedro, me ajuda aí, seria 3 sobre 1, né? É. Agora, demandas, comparando com essas horas aqui. Tô fazendo do jeito que vocês fizeram, ó, você e a Beatriz, né? Agora, demanda. Quanto mais demanda, mais horas eu preciso. Então, diretamente eu vou conservar. Então, seria 42 sobre... Eu conservo aqui a fração. É isso? Vamos ver. 12 sobre x é igual a 3... É isso mesmo, tá? Então, das duas formas, chega no mesmo resultado. Dúvidas nessas questões? Nenhuma. Bem tranquilo. Bem tranquilo, professor. Então, ok, ó, fechamos aqui a regra de 3 simples e composta. Vocês podem fazer de duas formas diferentes. E aí, na próxima aula, se vocês já puderem ler e já preparar os exercícios, eu comento sobre ele. Vamos estabelecer aqui os exercícios? Eu prefiro. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Quem vai fazer? Débora, tá aí, né? Débora? Tô, professor. Você pode fazer a 9? Posso. A Beatriz, a 11? Certo. Pedro, a 10? Certo, Pedro? Certo, professor, certo. E o Thales, a 7. Então, deixa eu anotar aqui, rapidão. Deixa eu colocar o 10 aqui. Quem participou? Beatriz, Débora, Gabriela não apareceu não, né? Não, mas ela tinha comentado na aula passada que ela ia apresentar depois, que eu acho que ela tinha um exame, se eu não me engano. Certo. Não, todo mundo que não apresentar, a gente marca aí as recuperações. Aí, no próximo encontro,
A Beatriz ficou com a questão. Fala aí, Beatriz, sua questão. 11. 11. Débora, Eu fiquei com a 9. 9. Pedro, Questão 10, professor. o Thales. Thales, 7. Então, vocês vão ler o capítulo primeiro. Deixa eu colocar aqui da Gabriela também, né? Questão 6. Aí, depois a gente tenta avisar ela de alguma forma. Para amanhã, para depois de amanhã. Então, vocês vão ler o capítulo, tentar fazer as outras questões também, tá? Tenta fazer todas, né? Claro. E apresentar de vocês. Perfeito? Perfeito. Certo. Então só vai ser sobre porcentagem, professor? O próximo capítulo é bem curto, bem simplesinho. Professor, as outras duas aulas que eu não faltei, não posso resolver agora não as questões? Ou você vai marcar um dia específico? Pode resolver agora. Aí os demais estão liberados, mas se quiserem continuar para assistir, estão convidados. Vamos lá. Quem é? Pedro. Qual a questão, Pedro? A questão 15, de razão. É do primeiro capítulo ou do segundo? Eu faço duas primeiras aulas que eu faltei. Aí acho que é razão e proporção, né? Primeiro capítulo, questão 15. Eu escolhi as questões para ser bem simples. Mas se Ah, quiser tá. também, eu posso fazer outra também, se quiser. Não, acho que essa aqui. Pode ir. Então vamos lá, a gente fala qual é a razão entre 6 sobre 7 e 1/8, né? Então eu vou ter que efetuar a divisão entre essas duas frações, né? Então a gente sabe pela propriedade de divisão de fração que a divisão de duas frações, a gente mantém a primeira fração e divide pelo inverso da outra. Ou seja, a gente vai multiplicar 6 sobre 7 vezes 8 sobre 1, né? Tá, aí agora eu vou efetuar essas contas aí, né? 8 vezes 7, que dá 56, dividido por 7 vezes 1. Não, você tem que multiplicar. Você tem que multiplicar os numeradores, entendeu? Você só multiplica cruzado se aqui tiver um igual no meio, aqui, ó, no meio. Não, mas eu não multipliquei cruzado não, professor, multipliquei? Não, desculpa. Ah, Desculpa, é 6 vezes 8. isso, é. É 6 vezes 8. É 6 vezes 8, que dá 48. Dividido por 7 vezes 1, que dá 7. Isso. Perfect. Não entendeu? Desculpa aí, confundi sem querer. Tá, e tem que fazer uma de proporção aqui, ó, do capítulo 1. Isso. Aí pode ser a questão 5 ou a questão 7 também. Pode ser a 7 aí. Vamos na 7? Eu acho que nós não fizemos a 7. Vamos fazer a 7. Então tá jóia, só um minuto. Aí, pessoal, a 7 nós não fizemos. Vamos aproveitar aqui o Pedro. Vamos lá, Pedro. Então vamos lá. Só coloca para mim ver a questão para mim, por favor. O professor sobe um pouquinho aí. Eu Aí. 6, foi mal. Aí. Bom, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou escrever 6 dividido por 5. Dividido por 10, dividido dividido por 14, dividido por 10. Isso. Isso aí é igual a 7 dividido por 8, dividido por x. Tudo isso dividido por x. Perfeito. Bom, agora eu vou fazer a mesma operação, né? Vou manter a primeira fração aí do meu lado esquerdo aí da minha equação. Vou manter 6/5 vezes 10 sobre 14. Isso aí é igual a 7 dividido por 8, multiplicado por 1 sobre x, né? Beleza. Agora dá para fazer simplificações aí, né? 10 dividido por 5 dá 2. Vezes
6 dividido por 14, eu posso simplificar por 2, e vai ficar 3 sobre 7. Vezes 3 sobre 7. Isso é igual a 7 dividido por 8x. Perfeito. Bom, agora eu vou fazer a multiplicação cruzada. Vai ficar 8x que multiplica 3 vezes 2, que dá 2 vezes 3 dá 6, né? 6 vezes 8 dá 48, né? Então dá 48x, isso é igual a 7 vezes 7, que dá 49, né? Dividindo por 48 em ambos os lados, a gente vai obter x igual a 49 dividido por 48. Pedro, capítulo 1. Obrigado, Pedro. Mais alguém quer repor as questões anteriores? A do capítulo 2 é qual, professor? É proporção ou razão inversa? Que eu posso fazer da outra aula também. Não, mas eu prefiro que você prepare antes, não fazer agora. Não, beleza, então. Pode ser? Pode ser, mas é de proporção, né? É a aula 2 que está aqui, ó. Beleza. Olha o exercício 16 aí. Vê se é o que eu tô... Que aí... 16 é da velocidade aqui. Isso. Essa questão aí eu fiz ela. Mas aí você tem que fazer uma da seção 2.2 também, para valer. Tá. Não, beleza, então. Então, deixa eu Aí, anotar aqui. Seção 2.2 também, né? aí você pode ou explicar um exemplo do texto, ou fazer o exercício. Tanto faz. Para mim também tanto faz. Então você escolhe lá, Eu aí posso... Tá. você prepara. Beleza, então. Mas eu prefiro que venha preparado, não fazer assim em cima da hora. Pode Tá ser? bom. Não, tranquilo. E o Thales, quer fazer, Thales, da aula passada ou da outra? Ou quer preparar primeiro? Eu Ó, preparo para a próxima aula, que é o do... Deixa eu ver qual é o capítulo aqui. É da aula 2, né? Deixa Sessão eu pôr o capítulo 2.1. aqui. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Aí, de cada capítulo, vocês têm que fazer uma questão de cada Sessão. sessão. Tranquilo. Entendi. Beleza. E aí a gente usa, assim, uns 15 minutos, até 5h15, porque eu também não queria passar de 5h15, porque Não, as beleza. aulas online são muito cansativas, né, para todo mundo. Tranquilo. Aí a gente vai repondo aos poucos. Professor, a gente vai ter quantas aulas? Olha, são 30 encontros, né? Porque são Tá. 15 semanas. Perfeito. Tá bom? Vai ter um feriado. Então são 29 encontros, Beleza. Tranquilo. né? Então 29 menos 3, agora faltam 26. Tranquilo. Sabe? Certinho? Certinho, professor. Muito obrigado, viu? Boa tarde. Boa tarde, gente. Mais alguma dúvida? Só isso mesmo. Nenhuma. Certinho. Parabéns Obrigado, aí. professor. Obrigado, professor. Até mais. Valeu. Falou. Obrigada, professor. Tchau, gente. Tchau, professor. Até mais. Tchau, tchau.